Glória a Deus. Livro de Salmos 76, a partir do primeiro versículo. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Glória a Deus. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, eu lhe peço direção, entendimento, discernimento da Tua palavra, Senhor, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu lhe preciso, meu Deus, na direção divina do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos dê, Senhor, sagrada direção, entendimento e conhecimento daquilo que, Senhor, deixou escrito para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, porque o Senhor é o nosso Rei, é a nossa majestade santa, é aquele que veio para Israel e que depois soprou salvação a todos os homens, e aquele que crê em Ti, meu Senhor, e for batizado será salvo. E foi o que nós fizemos, Senhor. Nós cremos, acreditamos, nos batizamos e estamos seguindo os Teus ensinamentos e esperando o dia da Tua volta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Sabendo, amados irmãos e irmãs e ouvintes, que não tínhamos outrora o conhecimento das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, bem verdade, foi dado ao povo de Israel através do santo homem de Deus chamado Moshe, que é Moisés. E Moisés escreveu as leis, e as leis se dividiram em duas: a lei oral e a lei moral, para que toda a terra tivesse o conhecimento do Deus de Israel e do Israel de Deus. No Salmo 78, versículo 1, está escrito: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade. Glória ao Senhor. O Senhor, Ele deixou, bem verdade, nas suas sagradas Escrituras, alguns pontos difíceis de se entender dentro da forma natural e literal. Mas as Escrituras Sagradas, elas se discernem espiritualmente, porque está escrito que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. As Escrituras nos revelam os pensamentos, os desejos e a vontade de Deus na direção de Israel. Bem verdade, as outras nações não tinham Deus como seu Deus, Deus como seu Senhor, Deus como seu protetor, Deus como seu Redentor e Salvador. Somente o povo de Israel, escolhidos a dedo por Deus, o qual Ele arrancou das mãos de Faraó e o trouxe à terra de Canaã,
fazendo da terra de Canaã a terra prometida, que manava leite e mel, onde o povo de Israel descansaria, adorando, buscando, louvando e enaltecendo de forma grandiosa, gloriosa e espiritual, reverentemente ao Deus dos céus. Deus se revela ao seu povo na pessoa de Moshe, dá-lhes entendimento, direção, dá-lhes estatutos, dá-lhes mandamentos, dá-lhes ensinamentos, quais eles direcionavam o homem a uma vida reta, íntegra, digna e moral. Bem como também fazia com que eles não tivessem, além do seu Senhor, do seu Deus, do seu Redentor, Deus alheio. Os deuses de pau, de pedra, de barro, de palha das outras nações. Então Deus queria que o seu povo fosse-lhe exclusivo a si, como também ele queria do seu povo que ele fosse o Deus exclusivo do seu povo. Bem como se ele, sendo o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há, quem verdadeiramente precisaria de um Deus de gesso, de um Deus de pau, de um Deus feito de pedra, de um Deus esculpido da rocha, de um altar feito para a adoração de imagens de esculturas como Deus, que bem sabemos que por trás de toda adoração idólatra existe demônios. Mas o povo de Israel não lhe deu ouvidos. O povo endureceu a sua cerviz e andou, alguns ou a maioria deles, conforme o seu malvado coração, conforme a dureza do seu coração, conforme a dureza da sua cerviz. E isso trouxe tristeza ao coração do seu Senhor, porque Deus estava sempre à disposição do seu povo, mas o seu povo estava sempre virando as costas para o Senhor, seu Criador. Eles se esqueciam das bondades de Deus, eles se esqueciam das maravilhas de Deus, eles se esqueciam da benignidade de Deus, eles só se lembravam de Deus, eles só clamavam por Deus e eles só se voltavam para Deus muitas vezes quando os seus inimigos os cercavam, quando as suas situações estavam decadentes, deploráveis, e imediatamente eles se lançavam a buscar ao Senhor no pó e na cinza. O tempo passa e Deus, Ele envia o seu Filho como único Senhor e Salvador das suas vidas. O Deus que era conhecido em Judá, em Jerusalém, que é Jerusalém. Grande era o seu nome, Israel, e afamado em toda a terra. Ele envia o seu Filho para buscar o seu povo como ovelhas desgarradas do seu aprisco. Israel havia se extraviado, Israel havia deixado os costumes e a sua benevolência e a sua reverência e a sua santidade e o seu respeito às sagradas escrituras que Deus havia deixado. Então Deus levantou, em meio a esse tempo entre os profetas e Cristo, os profetas vieram falando
a conversão e o arrependimento e dando ao povo de Israel e de Judá a direção daquilo que era verdadeiramente a vontade do seu Deus, do seu Senhor, do seu Criador. Aqueles que se arrependiam, ouviam, obedeciam e se humilhavam debaixo das potentes mãos de Deus eram exaltados. Mas na sua grande maioria, que não queria se converter dos seus pecados, das suas contaminações idólatras, das suas contaminações interpessoais e dos seus maus caminhos e da dureza do seu coração, eles pereciam porque não davam ouvidos à voz do seu Criador. Então o Senhor veio para o que era seu e os seus não receberam. Porque aqueles homens que estavam na responsabilidade de ensinar ao povo de Israel as leis, os mandamentos e os estatutos do Criador, dado há centenas de anos atrás pelo seu servo, o santo profeta, homem de Deus, chamado Moisés, eles haviam amado mais as trevas do que a luz, eles estavam agradando mais a sociedade israelita do que a Deus, eles estavam vivendo de hipocrisia e de aparência, mesmo sendo conhecedor das leis, dos estatutos e dos mandamentos dados, estabelecidos e alicerçados dentro de Israel. Então o Filho do Altíssimo veio desfazer, veio revelar, veio destruir os altares de hipocrisia, ele veio desmanchar as obras infusas do diabo por detrás de homens que se consideravam acima do próprio Deus, pois eles não temiam a Deus, não viviam mais para Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus. Então eles passaram a ser dignos de morte, porque eles viviam debaixo da hipocrisia, da idolatria, e não debaixo da obediência, santidade, respeito e reverência ao seu Criador. Então Jesus, quando abria a sua boca, ele revelava o que estava por detrás da aparência sacerdotal. Eles sabiam que aqueles homens haviam usurpado o direito do Criador, e eles não viviam mais para o Criador, eles viviam para si mesmo, passaram a ser amantes de si mesmo, vivendo arregaladamente e usufruindo dos benefícios sacerdotais que a lei os proporcionava, por aquilo que eles estavam vivendo, andando, procedendo e julgando dentro de Israel. Eles passaram a amar mais as trevas do que a luz, mais o ouro e a prata do que a Deus, mais a posição em que eles estavam do que aquele que os havia colocado ali. Então era homens por homens, homens beneficiando homens, homens burlando as leis por causa dos homens, homens libertando o culpado e condenando os inocentes, homens desfazendo dos espirituais e aplaudindo os carnais, desfazendo das escrituras e abraçando as filosofias vãs e sutis, com a pata do diabo em cima, agradando mais a Satanás do que ao seu Criador, agradando mais o reino dos homens e terreno do que o reino dos céus e espiritual. Então Cristo parte desta terra, deixando tudo
tetelestai, que significa consumado, deixando tudo pronto, tudo consumado. E ele deixou escrito que ninguém vem ao Pai senão por ele. Cristo passou a ser a porta, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, e quem entrar por mim, aquele que entrar por mim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então Cristo passou a ser a porta de escape, a porta do perdão, a porta da salvação, a porta da vida eterna, a boca do Criador para com os homens. E os sacerdotes perderam os seus direitos, os pregadores, os ensinadores antigos e da época perderam os seus postos para o supremo e sumo sacerdote chamado Cristo e o sumo pastor dos pastores chamado Cristo Salvador, em busca das suas ovelhas. Então eles passaram a perseguir os espirituais que se voltavam para o reino espiritual, que não queriam mais viver as suas vidas hipócritas, fingidas e mentirosas, e passaram a viver uma vida espiritual santa, justa, reta e boa na presença do Salvador. Eles, para não perderem as suas posições hipócritas, medíocres, desvalorizadas e vergonhosas, que já estava exposta pelo próprio Criador, eles passaram a perseguir a todos aqueles e aquelas que se rendiam, que se convertiam, que abraçavam e aceitavam a Cristo, ao Yeshua HaMashiach como seu Senhor e Salvador, e deixavam a hipocrisia sacerdotal daqueles que só viviam se beneficiando da lei em cima de Israel como ovelhas. Então, dentro de Israel, o povo se dividiu. Então, ficou o povo que conhecia e entendia as leis e os profetas, e o povo que se convertia à graça e à misericórdia através de Yeshua HaMashiach, mas que guardavam a lei e os profetas como aio, como espelho, como direção para a sua vã maneira de viver. Então as pessoas se convertiam e passavam a viver como a lei ensinava, como os mandamentos mandavam, mas debaixo da graça, da unção e da misericórdia do Eterno, na pessoa bendita, gloriosa, salvadora e divina de nosso Senhor e Salvador Cristo, na regeneração do Espírito Santo, que convence o homem, o ser humano, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence da nossa vã e hipócrita e fingida e mentirosa e pecaminosa maneira de vivermos, e nos impulsiona ao Salvador, que é Cristo, o nosso Redentor. Então, Cristo, na ascensão, ele diz: ide por todo o mundo, por toda a face da terra, por todas as nações, pregai o Evangelho. Em outras palavras, pregue o que eu lhe ensinei, pregue o que eu vos orientei, pregue o que eu vos preguei a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será
salvo. Que crê no quê? Que crê nas pregações, nos ensinamentos, nas direções, nos alicerces que Cristo, Filho do Eterno, o Yeshua HaMashiach de Deus, nos ensinou, nos orientou e nos direcionou. Aquele que crê e for batizado será salvo, ao que não crê já está condenado. Então o Senhor subiu e salvou um homem chamado Saulo. Saulo era um judeu nascido na cidade romana chamada Tarso. Então Paulo, sendo judeu, nasceu em Roma, mas ele não deixou de ser judeu por ter nascido em Roma, porque o seu pai e a sua mãe eram judeus. Ele se naturalizou romano, mas Paulo era judeu. Então Paulo veio a Jerusalém e foi estudar aos pés do doutor da lei, chamado Gamaliel. Paulo se tornou um homem sábio, entendido nas Escrituras, no Pentateuco, guardava com zelo a Torá, se tornou um fariseu, um homem importante da época, porque os fariseus eram considerados, não seitam, mas os verdadeiros guardadores da palavra, da Torá, das Escrituras e principalmente da santidade de Deus, na sua maneira de viver, de vestir, de andar, de falar, de se comportar, de proceder, tanto no corpo como no espírito. O zelo do apóstolo ante Saulo era tão grande que ele passou a perseguir os cristãos, porque ele não entendia sobre salvação, ele não entendia sobre graça, ele não entendia sobre misericórdia, ele só entendia sobre o respeito, consideração que ele deveria ter às escrituras sagradas da época, que era a Torá e os profetas. Paulo era o seu nome romano, Saulo era o seu nome judeu. Então o homem Saulo, em perseguição aos cristãos, aos messiânicos, aqueles que se renderam a Yeshua HaMashiach como seu Senhor, ele partiu com cartas e autoridade dos sacerdotes, dos homens da lei da época, para prender aqueles que serviam ao Filho de Deus como seu Senhor e como seu Salvador. E no caminho da cidade de Damasco, ele tem uma visão gloriosa do Senhor, onde o próprio Yeshua HaMashiach aparece, e a luz de Yeshua HaMashiach transcende a luz solar, e a voz é dirigida a ele e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele e aqueles que iam com ele caem do cavalo, atônitos, trêmulos e sem saber o que estava acontecendo. Então Saulo responde: Senhor, quem és? Ele queria saber quem era aquele que falava com ele. E ele lhe dirige e lhe responde: eu sou Yeshua HaMashiach, a quem tu persegues. Então Paulo se converte, Paulo recebe o servo do Senhor chamado Ananias, sua vista é restaurada, ele é batizado para a remissão dos seus pecados, recebe a unção do Espírito Santo e começa agora, em vez de perseguir, ser perseguido, em vez de maltratar, ser maltratado, em vez de humilhar, ser humilhado, e em vez de correr atrás perseguindo, ele tinha que fugir
por causa da perseguição. O perseguidor passou a ser perseguido. Por quê? Porque os olhos do seu entendimento foram abertos para o Senhor e Salvador da sua alma, porque ele tinha o conhecimento da letra, tinha o conhecimento das leis e das sagradas escrituras, mas não tinha a salvação e a graça que respaldava a lei e que o livrava da condenação. Então Paulo passou a ser um dos mais excelentes pregadores da época. O próprio apóstolo Pedro, ele fala a respeito do apóstolo Paulo na sua segunda carta, capítulo 3, e a partir do versículo 13, ele diz: mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Claro que a injustiça, o erro, a hipocrisia já existia naquela época por causa dos corruptos sumos sacerdotes, por causa dos corruptos sacerdotes, dos juízes, das leis que naquela época eram burladas por causa dos interesses financeiros, dos interesses e das ideologias pessoais dentro de Israel. Então o apóstolo Pedro diz e ele escreve para a igreja que seguia o Messias, o Salvador e os seus ensinamentos, que nós, segundo a sua promessa, a promessa que o Messias fez, a promessa que o Eterno fez, que teríamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo está dando uma palavra de conforto, de consolo e ao mesmo tempo uma palavra de advertência. Procurai que dele quem? De Cristo, do Espírito Santo, do Criador dos céus e da terra, que é o Pai de nosso Senhor. Procurai que de Cristo sejais achados imaculados, quer dizer, sem contaminação, sem pecado, porque nós somos pecadores, sim, nascidos em pecado, nos contaminamos com pecados, mas o sangue de Cristo nos purificou, nos lavou, nos redimiu de todo o nosso pecado. Então não vivemos na prática do pecado, somos pecadores sem pecar, porque o sangue de Cristo nos limpou, nos lavou, nos purificou, e o poder do Espírito Santo nos santificou, mesmo sendo meros pecadores. Então somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Somos falhos, mas não vivemos no pecado. E vivemos uma vida irrepreensível. Por quê? Porque temos sobre nós a graça, o poder, a unção, a virtude do Espírito Santo, que nos conduz em Cristo, o Salvador, sem nos contaminarmos com o pecado, com a imundícia, com a vaidade e com a contaminação mundana que esse mundo oferece para todos aqueles que não têm a Cristo, nem o entendimento, nem a direção, nem a luz divina do Espírito Santo sobre si, porque não tem ideia de que o mundo jaz no maligno e está morto nas trevas. 2 Pedro 3,15 diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, é aqui que eu queria entrar, vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quer dizer que o Espírito Santo, ele opera de forma sábia a cada um, segundo a sua boa vontade. Versículo 16, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O que são indoutos? O apóstolo Pedro está falando de indoutos aqui, mas indoutos por falta de conhecer as Escrituras. Está escrito na palavra do Eterno, aleluia, no livro de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, do Criador. Quando o apóstolo Pedro fala sobre indoutos e inconstantes que torcem as Escrituras, ele está falando de homens que não têm entendimento nenhum das Escrituras Sagradas, não conhecem as Escrituras Sagradas, não conhecem as leis, não conhecem os estatutos, não conhecem os mandamentos, mas querem ser doutores, querem ser pregadores, querem ser ensinadores. E o pior que esses falsos profetas e falsos mestres indoutos nem sempre são sem letras. Muitas vezes eles são doutores segundo os homens, eles são doutores segundo a carne, eles são formados segundo os homens, mas não têm princípio, valores e moral para mencionar, para lecionar e para ensinar as Escrituras Sagradas. Por isso o apóstolo diz: torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Por quê? Porque eles pegam exatamente os pontos difíceis que o apóstolo Paulo pregava, que o apóstolo Paulo ensinava, e distorce, trazendo isso para um evangelho singular e carnal. Para um evangelho como se o apóstolo Paulo fosse um mundano profano e que estava isentando o respeito e obediência às leis do Senhor, às leis do Criador, às leis de Deus, escritas na Torá e nos profetas. Onde o próprio Messias, em sua pregação, ele disse: eu não vim abrogar, negar, anular a lei, antes eu vim cumprir a lei. Então, como é que o Messias, o Salvador, cumpre a lei e o apóstolo Paulo iria, porventura, distorcer a lei, desfazer da lei, anular a lei? E por que os indoutos, inconstantes, mentirosos, fraudulentos, falsos mestres, falsos doutores e falsos pregadores mundanos, carnais, diabólicos, eles falam sobre isso? Por quê? Porque eles não saem do pecado, não largam a vaidade, o pecado, o erro, a mentira, vivem no pecado, concordam com os pecadores e traz a multidão de pecadores para dentro das suas congregações, das suas igrejas, e ali eles ficam amassageando eles com as palavras boas e os tópicos positivos das Escrituras Sagradas, e não há um verdadeiro arrependimento, nem consentimento, nem convencimento do Espírito Santo do pecado de cada um para perdão divino através de Cristo e a regeneração do sangue de Cristo na pessoa bendita do Espírito Santo. E as pessoas ficam dentro dessas igrejas carnais, mundanas, animais e diabólicas, perdidas nos seus próprios pecados, vivendo emoções e sentimentos físicos e humanos, achando que estão sentindo a presença de Deus.
mortas nos vossos pecados, nos vossos maus caminhos, por causa dos falsos pastores e pregadores que não pregam para elas a verdade das Escrituras, para que venha o verdadeiro arrependimento. Porque eles não são salvos e nem quer que as pessoas se salvem. Eles não são salvos e não quer levar as pessoas à salvação. Eles nunca se arrependeram dos seus pecados, dos seus erros, da sua avareza, das suas ambições, das suas prostituições, dos seus adultérios, e não quer que as pessoas se arrependam. Por quê? Porque ele não quer ir sozinho para as profundezas do abismo, está levando e arrastando multidões na direção maligna, maldita do enganador chamado diabo, antiga serpente, que está enganando o mundo inteiro através dos falsos profetas, falsos pregadores, que só querem dessas pessoas os benefícios carnais e os seus valores financeiros.